Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. E dessa vez quem está aqui para falar com a gente sobre como que está a dinâmica desse setor nessa quinta-feira, dia 21 de dezembro, finaleira de ano, hein, gente? Chegando ao finalzinho aqui, é o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Tiago, a gente vai chegando nesse encerramento do mês de dezembro e parece que os preços não se movem muito, né? As coisas vão ficando numa toada, parece que mais lateralizada. É isso mesmo que a gente vê e é isso mesmo que o mercado esboça? Exato, a gente tem aí, né, quando a gente fala de uma estabilidade de um mercado um pouquinho com marasmo, mas a gente tem que olhar um pouquinho o que aconteceu nos últimos meses, mas principalmente o patamar de preço que a gente está trabalhando hoje. Quando a gente fala que a gente está num patamar de 245, 250, né, isso não se move muito, a gente volta para trás, a gente estava falando em novembro em patamares de 235 a 240, né? Então, realmente a gente teve uma valorização em dezembro, puxado pela demanda aquecida interna, diminuição de pastagens, as exportações nos primeiros dias de dezembro fortes. Então a gente teve alguns fatores que elevaram esse patamar de preço. Quando a gente olha que o mercado realmente ele está mais, vamos dizer, mais estável, mais ajustado, né? A gente está falando de praticamente nos últimos 10 dias do ano, onde a gente já tem um volume menor de negociação, a gente já tem algumas escalas já cumpridas pela indústria e até mesmo algumas indústrias já por ano que vem. Então a gente nota, e quando a gente olha daí o preço do boi gordo físico ao redor dos 248, a gente vê o mercado futuro ao redor também de 248, a gente vê realmente uma estabilidade, mas de certa maneira positiva. O mercado ele não retrogrediu, né, não voltou o que era em novembro, e sim, a gente tem uma valorização muito calcada nesses três pilares que a gente falou, e isso de certa maneira é positivo. Apesar de a gente não ter valorizações sequenciais, né, pensando aí pro pecuarista, mas o mercado muito bem ajustado e bem estável para esse final de ano. Vem se sustentando, né, Tiago? Vem se sustentando. A gente termina o mês de novembro ao redor dos seus 240 e hoje, como a gente disse, a gente está falando algo em torno dos seus 250, né, 248, para arredondar. Então a gente tem uma valorização assim, uma sustentação ao longo de 20 dias. Sempre lembrando, a gente tem sempre a segunda quinzena do mês, evidentemente. Dezembro é um outlier, pensando na segunda quinzena, porque a gente tem as festividades e as pessoas despendem mais, até pelo acúmulo do salário do 13º. Mas sim, a gente tem tradicionalmente uma composição de gastos, né, mais ou menos aquecida, né, ou mais branda ao longo da segunda quinzena. Então, quando a gente pensa nessa sustentação, realmente, de certa maneira, é positivo assim para o mercado. E, Tiago, a gente vem falando bastante da demanda interna, né, justamente por esse período sazonal, fim de ano, né, a população com um pouco mais capitalizada, 13º caindo na conta, empregos temporários. E aí a gente sabe que, né, aproveita-se para comer um pouco melhor, né, churrasquinho de final de ano acontecendo com a família. Mas e quando a gente olha para a demanda externa? Você comentou aqui que o comecinho de dezembro agora ele foi bem positivo para as exportações de carne bovina. Que cenário que a gente viu e quais são os destaques que a gente consegue elencar para as exportações? A gente tem, evidentemente, é um fator positivo, continua sendo as exportações, evidentemente, para a China, e a gente observou no começo, né, do mês aí exportações acima de 10 mil toneladas por dia. Hoje a gente está falando, né, na última semana, algo em torno de 8 mil, quase 9 mil, mas reduzindo um pouco. E é natural, pensando no primeiro momento da chegada dos feriados. A gente sabe que realmente o feriado em si, as festividades ao redor do mundo, diminui um pouco a dinâmica do comércio natural.
Mas por outro lado, o lado positivo sim a gente começou muito bem em dezembro, né? Então isso ajudou, ou isso também estimulou uma valorização da arroba e essa sustentação. E esse ritmo, né, esse gás, ele deve continuar ao longo desse mês de dezembro nas exportações? Olha, a gente acredita que naturalmente, como todo mês, há uma redução do ritmo, né? Se a gente comparar, né, com o ano passado, a gente já exportou só nas primeiras 3 semanas, né, considerando 11 dias úteis, a gente exportou já mais de 60%, 63% do que a gente exportou em dezembro de 22, então vem num ritmo muito bom. Sempre lembrando, a gente tem essa semana e ainda a semana que vem, ainda considerando o feriado do dia 25, podendo sim dar uma dinâmica interessante para o mês de dezembro, né? Então, se mantiver pelo menos o ritmo da última semana, isso ajuda e isso dá uma sustentação interessante aí, tanto para o embarque, né? Para números chegarem a números efetivamente fortes para dezembro, assim como para a dinâmica de precificação no mercado interno. E, Thiago, quando a gente olha para preços no mercado interno, estou olhando aqui a tabelinha da B3, a gente vê preços aqui, o dezembro valendo 247 e pouquinho, daqui a pouco sai da tela, o março lá na frente valendo 243, e o indicador CPEA aqui um pouco acima do que está dezembro, 248,90. O que o mercado está enxergando para precificar a arroba bovina para o futuro? A gente já abordou bem, vocês vêm abordando bastante, né? Tradicionalmente a gente tem uma demanda, vamos dizer, mais alta nesse período do ano, principalmente por traseiro, né? Se a gente olhar a dinâmica dos preços o traseiro valorizou nesse mês, ao longo do mês de dezembro, mas principalmente nas médias comparadas a novembro, enquanto que o dianteiro recuou. Então, obviamente, por mais que a gente tenha uma restrição de renda, da população brasileira, em termos de classe econômica, a gente sim tem uma demanda maior por cortes, como contrafilé, alcatra, filé mignon, picanha, colchão mole, colchão duro, que realmente coloca assim uma valorização. E sempre lembrando, os cortes do traseiro, a gente tem uma participação menor do que os cortes do dianteiro no boi. Então isso ajuda a valorizar, como vocês já bem mencionaram. Por outro lado, a gente tem a dinâmica no campo. A gente tem uma redução do volume de gado confinado, a gente ainda tem gado confinado, gado de semi-confinamento, mas a gente começa a observar cada vez mais uma entrada de animais de pasto. E também essa valorização do boi, evidentemente, é uma preocupação da indústria abatedora, frigorífica, de antecipar, obviamente, possíveis novas altas, mas também com a preocupação da falta de gado de pastagem. A gente vira o ano e, evidentemente, janeiro, fevereiro, a gente tem uma dinâmica maior de animais de pastagem, principalmente na segunda quinzena de janeiro para frente. Então, também tem essa questão do movimento da indústria com a preocupação da quantidade de pasto disponível no mercado. Ou seja, existe essa preocupação, vamos dizer assim, com o mercado climático, né? Se o clima vai colaborar para devolver o vigor para as pastagens, para que esse pecuarista consiga então tocar ali a sua boiada a pasto. Sim, sim, o clima, né? Obviamente é o Ninho que vem assolando a gente aí nos últimos meses, né? Amanhã a gente começa a estação do verão e desenhando com muita chuva, muito calor, em algumas regiões seca. Então, evidentemente, o pasto ele gosta de muita luminosidade, muita água. Então, algumas regiões isso vai ser bom, outras que a gente não tiver um volume de chuva muito grande, ou tiver um volume de chuva grande, mas muito calor, pode prejudicar sim a qualidade da produção de pasto. Então, sim, o clima ele coloca um viés na tomada de decisão, seja do pecuarista, se ele tem ou não tem condição de pastagem, seja do frigorífico, para realmente também antever, como eu disse, possíveis altas. E no caso dessas pastagens, se houver essa melhora no clima, né, e houver essa recuperação das pastagens, aí a gente vê também um pouco da bola ficando mais pro lado do pecuarista, né, Thiago? Sim, evidentemente eu tenho, vamos dizer, um manejo, né, um diferencial de soltar gado ou não, conseguir, né, de certa maneira, entre aspas, né, buscar um melhor momento para negociar. Esse sim é um ponto positivo. Fica, obviamente, mais do lado do pecuarista, mas por outro lado a gente tem que entender como que esse pecuarista está em termos de caixa.
Uhum. né? Então a gente fala de uma amplitude muito grande, a gente tem diferentes tipos de pecuaristas dentro de uma mesma atividade, dentro de uma mesma região. Então, sim, é ponto positivo porque me dá uma condição melhor de manejo, né? E olhar o melhor momento de venda no mercado. Mas por outro lado, eu tenho que entender como que está essa saúde financeira, como que está o caixa dele, como que está o giro, se realmente ele vai conseguir ter sustentação de alimento, ou até ter mesmo realmente tem conta para pagar, ele vai realmente precisar soltar esse gado. Então, vamos dizer, é um quebra-cabeça, mas evidentemente a pastagem, né, e o animal no pasto dão uma condição interessante para o pecuarista. É isso que eu ia falar. Começo de ano, todo mundo está sempre atolado de conta para pagar. E aí, Thiago, pensando na questão reversa, né? Se não houver essa recuperação das pastagens, se o clima não colaborar e aí o pecuarista ele tiver que entrar ali com uma suplementação, a gente olhando para essa questão dos grãos, essa questão dos custos de produção, como que fica aí essa questão da relação de troca entre o preço da arroba bovina e o custo de produção? Olha, a gente, por mais que realmente o milho subiu, né, a gente tem uma valorização em alguns produtos de suplementação, mas ainda a situação não está favorável para o pecuarista. Né? O bezerro ele melhora um pouco de preço, até mesmo o boi gordo melhorou de preço. Então, caso haja essa necessidade, evidentemente, as margens elas estão realmente reduzidas se a gente comparar 2 anos atrás, elas estão mais apertadas, mas ainda assim é uma possibilidade do pecuarista olhar e terminar esse gado com um alimento, vamos dizer, mais custoso. Então, assim, a relação de troca, ela está mais justa? Sim, está mais justa, mas ainda é favorável pela valorização da arroba e pela valorização do bezerro. Então, é necessário fazer conta. Tá? Então, e também não ficar esperando que a gente sabe que o preço do grão não tende a cair e, evidentemente, a suplementação que barateou por causa do preço baixo do boi gordo ao longo de julho a basicamente outubro. Então, a gente tem realmente um cenário mais confortável para o pecuarista. Ou seja, você aí, pecuarista que está nos assistindo, olho vivo e faro fino na hora de fazer suas compras e observar sempre a melhor janela, né, Thiago? Sim, eu costumo sempre dizer, né, para os pecuaristas que entram em contato com a gente, aqui no Notícias Agrícolas, a gente precisa fazer a conta, a gente precisa saber quanto a gente tem de margem. Se a gente realmente ficar esperando, o preço vai cair, o preço vai cair, muita gente vai fazer a mesma coisa. Por outro lado, a gente tem um vendedor que também quer segurar para o preço valorizar. Então, é ficar atento, sim, a movimentos de mercado, clima, câmbio, exportação, escala de abate, né, volume de gado que vai entrar na próxima estação de monta, tudo isso vai favorecer um aumento e diminuição de oferta, um aumento e diminuição de demanda. E isso vai impactar no negócio seus. Então, fazer conta. Se eu tiver uma conta favorável de um grão, se eu tiver uma conta favorável de uma reposição, dada a um preço do boi, eu tenho que sim fazer esse processo, entrar investindo na pecuária, porque realmente a gente está no movimento contrário de quem fica esperando o preço do boi só subir. Para além do preço, olhar a margem, né, Thiago? Sim, sempre. É para todo mundo, né? Isso daqui, independente se é da agropecuária ou não, do agronegócio, acho que a gente precisa começar a trabalhar a margem, a gente precisa ser mais produtivo, né? Sabendo que o custo ele está aí para todo mundo e o preço está aí para todo mundo. O que vai diferenciar é uma boa compra e o que vai diferenciar na hora da venda é um volume e um bom produto. Tudo isso vai fazer com que a minha margem melhore. Tá certo, Thiago. Muito obrigada pela sua participação. Você e toda a equipe do CPEA nas suas diferentes repartições, suas diferentes aí áreas de competência. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, é sempre uma honra aí, uma felicidade poder estar aqui junto com vocês, trazendo informação para o mercado agropecuário, como você disse, diferentes repartições aqui do CPEA, né, seja de grãos, seja de hortifruti, etanol, seja realmente da pecuária. Então contem sempre com a gente e desejar a todos, né, a todos que acompanham Notícias Agrícolas, a todos que acompanham o nosso trabalho, né, o agronegócio no geral, um bom Natal, um Feliz Natal aí, de muita paz para vocês, familiares, e com certeza a gente vai estar junto nas próximas semanas, nos próximos anos aí, tá bom? Um forte abraço para vocês. Obrigada, amém, que assim seja para todos vocês do CPEA também.
Tá aí, então, tivemos com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, nos trazendo, então, como que a gente vai se encaminhando para esse fim de mês de dezembro, fim de ano de 2023, para o mercado do boi gordo, e se vê uma valorização quando a gente compara os preços que se tem agora, nesse dia 21, com os preços que se via no final do mês de novembro. Então, o que o Thiago ele traz para a gente? No final do mês de novembro, a gente tinha um valor para a arroba bovina de R$ 234,87, referência São Paulo, mercado físico, e preço médio. E agora, né, para a gente, nesse dia 21, a gente tem um preço médio de R$ 241,50, ou seja, uma valorização de 5,33%. Isso vem muito atrelado à valorização da carne, principalmente a questão da valorização do traseiro agora nesse final de ano, né, a valorização daqueles cortes como filé mignon, por exemplo, né, que vem mais embutido ali com o poder aquisitivo da população, né, um pouco mais capitalizada. Então isso vem tudo caminhando muito junto com a demanda interna mais positiva, mas o Thiago ele destaca também as 2 primeiras semanas do mês de dezembro bem positivas para as exportações, inclusive. É claro que ele explica que as 2 últimas semanas do mês elas devem ter um ritmo um pouco mais reduzido, mas ainda assim o mês de dezembro deve ser próspero para as exportações de carne bovina e, claro, isso deve ajudar a manter essa sustentação que a gente tem visto para os preços da arroba bovina. E por falar em preços, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, dezembro que já a gente vê sair da tela, a gente vê uma alta de 0,20% na Bolsa Brasileira, a B3, para a arroba do boi, então valendo R$ 247,70. O janeiro de 2024 a gente vê uma queda de 0,24%, valendo R$ 244,70. Fevereiro de 2024, uma tímida queda de 0,12%, custando R$ 243,70. O março do ano que vem a gente vê ali uma leve alta de 0,29%, cotado a arroba bovina, portanto, em R$ 243,20. E a referência do CPEA para o boi gordo para a região do estado de São Paulo tem uma alta de 2,51%, valendo R$ 248,90. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.